Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender como é que se faz uma excelente caixa de som para que ela tenha um perfeito casamento de impedância de acordo com a necessidade do amplificador de vocês e também que tenha uma excelente fidelidade. O que vem a ser fidelidade? Fidelidade é a capacidade que a caixa tem de reproduzir qualquer frequência que nela for colocada, ou seja, ter uma excelente resposta tanto no grave, como no médio, como no agudo. Se você não garante isso, você não tem qualidade de som. E nós vamos ver como ter uma excelente fidelidade e um perfeito casamento de impedância. Então, pessoal, acompanhe o vídeo até o final, não fiquem pulando. Por quê? Porque eu vou ser preciso e vou falar muitos detalhes que muita gente já ouviu falar. Mas com certeza eu vou soltar também informações que muita gente nunca ouviu falar. E se você pular, vai perder essa informação. Por quê? Porque ela vai ser dita no momento oportuno. E provavelmente não vai ser repetida mais na frente. Então, pulou, perdeu informação importante. Então, acompanhe o vídeo até o final, não fique pulando, dê o seu joinha, me dê aquela força que o canal precisa e fique aí, não vou embora. Bom, pessoal, antes de nós começarmos no projeto e nos cálculos oriundos dele, é importante dar uma introdução na teoria. Então, para isso, é fundamental que vocês conheçam como vai ser feito a fidelidade. Para ter uma boa fidelidade, existem 4 elementos diferentes, cada qual responsável com a sua faixa de frequência distinta. Ou seja, nós temos o tweeter, o mid-range ou corneta, o UF e o sub-UF. Eu posso estar pronunciando mal, mas eu deixei a palavra correta escrita aqui para vocês verem como é que é, tá? Então, o tweeter, o que é o tweeter? O tweeter costuma ser pequeno, é um alto-falante pequeno, responsável pelas frequências F maior do que 9 kHz. Ou seja, toda frequência acima de 9 kHz, o tweeter vai responder com boa fidelidade. Se você forçar a barra para ele trabalhar com frequência abaixo de 9 kHz, ele começa a distorcer, ele não tem boa fidelidade, cai o volume, enfim, ele tem boa fidelidade com frequências de acima de 9 kHz. Depois vem o mid-range ou corneta. Por que ou corneta? Porque o mid-range ele pode ser encontrado na mesma apresentação do tweeter, mas também pode ser encontrado como uma corneta, no formato de uma corneta. Por isso que o mid-range também é conhecido como corneta, mas o nome técnico meu para dispositivo alto-falante responsável pelos médios é mid-range, como está aqui, mid-range, mas tornando a dizer, conhecido também como corneta. E ele vai trabalhar com boa fidelidade com a frequência menor do que 9 kHz e a frequência maior do que 3 kHz. Você pode contar que ele vai dar uma boa resposta nessa faixa de frequência. E depois nós temos o UF e o sub-UF. O UF e o sub-UF não são a mesma coisa, por isso que são 4 elementos. Seria 1, 2, 3 e 4. Embora os dois sejam responsáveis por frequências abaixo de 3 kHz, mas eles têm suas diferenças. E quais são as diferenças? O sub-UF é para grave mesmo que chega a ser sub-UF, ou seja, é super audível, já está abaixo do áudio, a gente já quase não escuta. Por isso que o som do sub-UF é abafado. Imagine que vocês têm um rádio de pilha onde o som sai naqueles furinhos. E você tapa aqueles furinhos, o som fica abafadão e baixinho, quase não escuta. Só sai grave e bem baixinho. É assim o som do sub-UF. O sub-UF, na verdade, ele é para fazer vibração, ele é um som vibratório. Ele não é muito audível. Então, se você botar um amplificador com UF e o mesmo amplificador com sub-UF botando a mesma potência, quem vê vai pensar que o UF está com 5 vezes mais volume que o sub-UF. E na verdade estão com o mesmo volume. Mas em compensação, a vibração que o sub-UF faz é monstruosa. Você sente uma batida no peito. Eu gosto mais do sub-UF, é questão de opinião. Por quê? Porque com sub-UF, mesmo que você não queira dançar, a música faz você dançar, porque a vibração tipo sacode. Vem aquele grave, tum, e você se balança todo, tum. É um soco no peito mesmo. Então aquela vibração é maneira, eu gosto, eu acho bacana. Mas o volume diminui. Então o sub-UF é bom para amplificadores com potência acima de 100 watts RMS, porque ele precisa de muita potência para fazer essa onda vibratória. Se você tem um amplificador de 30 watts RMS, um pequenininho, coitadinho, então você trabalha com UF, porque aí o volume fica maior. Mas você não espere com UF um grave redondo, bonito como o sub-UF. É um grave seco, mas muito mais barulhento, tá? Então o UF e o sub-UF são para frequências abaixo de 3 kHz. Mas lembrando que o sub-UF é muito mais baixo mesmo, frequência bem baixa mesmo para tremer tudo. Aí vocês escolhem se vão botar o sub-UF ou o UF no projeto de vocês. É muito difícil usar os dois juntos. Por quê? Porque como eles precisam de muita potência para o grave, vai sobreaquecer, vai queimar o amplificador. Existem amplificadores que trabalham assim, com os 4. Com tweeter, mid-range, UF e sub-UF. Existem, mas já são configurações especiais
Por quê? Porque esses dois elementos consomem a maior parte de potência. Então botar os dois já é muito complicado. Na maioria das vezes você põe esse e um dos dois já escolha, tá? Você escolhe, eu faço a minha caixa sempre com subwoofer, que eu gosto mais do resultado do que com woofer. E outra coisa importante, agora vem um bizu que eu falei, se pular a pessoa perde. Ou seja, nunca misture em série dispositivos diferentes, porque nós vamos botar tudo isso na mesma caixa, mas vamos manter a mesma impedância. Só que tem um problema, se você botar em série, a impedância sobe, se botar em paralelo, a impedância cai. Como botar isso mantendo a impedância? Nós vamos ver, e é importante saber que nunca se põe em série dispositivos diferentes. Por quê? Se você botar o Twitter em série com o UF, o que acontece? O UF tem que bater com as frequências baixas e o Twitter com a frequência alta. Então o que acontece? A frequência alta que vai passar aqui, que chega no Twitter, vai queimar o Twitter. E a frequência baixa, quer dizer, a frequência baixa que passa aqui, que chega no Twitter, se tiver em série, que segue uma corrente só, vai queimar o Twitter. E a frequência alta do Twitter que chega no UF vai fazer ele distorcer, porque ele vai sobrepor uma frequência que ele não tem que responder. Então, perdendo qualidade. E além disso, as impedâncias para diferentes frequências são distintas. O Twitter tem uma impedância reativa diferente para o grave do que tem o subwoofer. Então, como as impedâncias para cada resposta são distintas, você não pode botar elementos distintos, diferentes em série. Só pode botar em paralelo, mas em série você não pode botar. Você só pode botar em série quando todos os elementos forem iguais. Aí você pode botar em série. Mas em série nunca misture elementos diferentes, tá? Em paralelo pode botar sim à vontade. Nós vamos ver como é feita a configuração. Então isso foi informação importante, tá? Quem pulou, perdeu, é aquele negócio. Fiquem aí para vocês não perderem detalhe que eu vou continuar, não vou embora. Bom, pessoal, vamos continuar então a explicação teórica para que vocês possam entender como é que nós vamos botar o mid-range, o Twitter e o UF tudo em paralelo e continuar com 8 ohms. Por quê? Porque se está tudo em paralelo, a impedância tem que cair. Não vai ser mais 8 ohms, mas nós queremos que seja 8 ohms. E vai continuar sendo 8 ohms. Muitas pessoas não entendem isso. Falam, pô, se está tudo em paralelo, a impedância para o amplificador vai cair, não vai ser mais 8 ohms, vai botar em curto, porque está tudo em paralelo. Mas não, vai continuar com 8 ohms por causa dos filtros, eu vou explicar isso para vocês. E para isso eu montei aqui uma didática minha, tá? Que eu criei. É puramente invenção minha essa didática de explicação. É claro que ela não corresponde a um modelo matemático real, tá? Eu sou engenheiro, eu sei muito bem que o modelo matemático disso é uma integral super complexa, porque estamos falando de correntes reativas, então é uma complexidade tremenda que se eu fosse mostrar os cálculos oriundos disso, nas integrais que isso dá, 99% dos meus alunos iam me abandonar. Então o que eu fiz? Eu bolei uma didática aqui que vai ser análoga, vai dar a compreensão até para o mais leigo vai conseguir entender de maneira simples e que todo mundo vai gostar de ver essa explicação. E vai ficar bem claro que a impedância continua 8 ohms. Mas eu já vou avisando que não vão aqui no comentário dizer, mas professor, mas não é bem assim, por causa que o senhor desconsiderou isso, aquilo. Eu sei, já estou dizendo, eu sou engenheiro, conheço os cálculos oriundos disso. Eu fiz foi o quê? Uma didática resumida que vai dar para vocês entenderem. Então, grosseiramente, é isso que acontece, embora não seja o cálculo matemático correto disso aqui. Mas vai dar para vocês entenderem com essa didática que eu fiz. Então, é muito interessante, acompanhe aí que vocês vão gostar e vão entender porque mantém 8 ohms. Bom, é o seguinte. Eu botei aqui representando o meu grave, ou seja, uma onda ao longo do tempo lenta, por isso que ele é assim, só faz só uma onda ao longo do tempo. E o meu médio já é uma frequência mais rápida ao longo do tempo, então ela faz mais ondas ao longo do tempo. E o meu agudo é mais rápida ainda a frequência, então ao longo do tempo faz várias ondas. Então isso aqui seria o agudo, médio e grave. Aí o que acontece? Quando ele sai os três juntos na mesma linha, ele tem que sair ao mesmo tempo ao longo do tempo. Só que não tem como eu botar 80 volts, o meu amplificador que eu botei aqui no canal, o meu amplificador ele tem 80 volts de pico, eu mostrei no osciloscópio. Então vamos analisar no meu amplificador com 80 volts de pico. O máximo que ele vai ter na saída é 80 volts de pico. Não tem como eu botar ao mesmo tempo 80 volts de pico de grave e ao mesmo tempo que eu botar 80 volts de pico de agudo e 80 volts de pico de médio. Se eu botar 80 volts de grave, eu já não consigo botar nada de médio e vice-versa. Então, por isso que os amplificadores que têm saída só para grave, saída só para agudo, saída só para médio são melhores, porque você consegue muito maior potência para cada dispositivo, porque eles não têm que se sobrepor. E são caríssimos. Mas como está saindo tudo junto, que os amplificadores na maioria são assim, sai tudo junto, o que acontece? Se você põe uma, deixa de botar outra. No final, o somatório tem que ser no máximo 80 volts. Passou de 80 volts, corta. Então, eu representei aqui grosseiramente o que acontece ao longo do tempo.
uma média geral, tá? Então vamos supor que aqui, essa parte aqui eu representei como uma onda de grave. Então essa onda de grave eu dividi por 3 volts, no máximo chega a 80, eu dividi por 3 e botei 26,67 volts só para o grave, tá aqui, ó. 26,67 volts por grave. Então ainda me sobrou isso aqui para a onda ir subindo ao longo do tempo. Aí nesse mesmo momento eu tenho um médio que vai ter também 26,67 volts aqui para o médio, que vai chegar essa amplitude aqui já a 53,33 volts. E faltando um pouquinho mais para 80. E ao mesmo tempo eu botei 26,67 volts de agudo. E aí sim sobrepôs, chegou a 80. Não tem mais, qualquer uma dessas que subir já vai cortar. Ele não passa de 80 volts. Se eu aumento aqui, eu tenho que diminuir esse. Se eu diminuir esse, eu posso aumentar aquele, vice-versa. Então, grosseiramente é isso que ocorre. Eu botei os mesmos valores de tensões para cada frequência. Porque eu não tenho, se eu botar 80 só no grave, então tem que ser 0 nos dois, porque chegou já a 80. Então é isso que ocorre, tá? Eu nunca vou conseguir ter 80 ao mesmo tempo nos três, nunca. Então vamos ver se a impedância se mantém nessa analogia em 8 ohms. Pois bem, se eu ponho os três em paralelo, em 8 ohms, eu vou ter 26,67 ohms. Só que se eu botar uma onda única de 80 volts de pico, então vamos ver os 80 volts de pico em cima disso aqui. Aí se eu pego 80 volts de pico e divido por essa impedância aqui, eu vou ter realmente 30 amperes. O que vai acontecer? Vamos analisar um de cada vez. Eu botei aqui 80 volts de pico. 80 volts de pico divididos por 8 ohms vai ser igual a 10 amperes. Então eu vou ter 10 amperes passando por aqui. Se eu tiver também 10 amperes passando por aqui e 10 passando por aqui, eu vou ter 30 amperes. Então eu vou ter 30 amperes divididos por 80 volts, eu vou ter 2,67 ohms. Então realmente eu teria aqui é 2, calma aí, é 2,67 ohms. Então eu vou ter realmente 2,67 ohms. 2,67 ohms se eu tiver 30 amperes. Vai ser passar por aqui 10 amperes, por aqui 10 amperes e por aqui 10 amperes. Aí eu teria realmente 30 amperes, 2,7 ohms. Só que acontece que eu botei filtros. Então o que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui 80 volts só do grave. Então eu vou ter 10 amperes aqui eu vou ter 0, porque tem filtro. Não passa o grave nem aqui, só vai passar por esse. Então eu vou ter 10 amperes, que seria 80 dividido por 8, 10 amperes. Ou seja, a impedância aqui é 8 ohms. Agora vamos supor que eu botei uma onda de 80 volts só de média. Eu vou ter 10 amperes aqui e 0 aqui. Então continua 8 ohms. Agora só de agudo. Eu vou ter 10 amperes aqui, 0, 0, continuo com 8 ohms. Agora vamos supor que eu tenho as três ondas. Então eu vou ter só uma tensão pequena aqui em 8 ohms, que vai ser 26,67 volts divididos por 8, que vai dar 3,3 amperes passando por aqui. Aí dessa outra parte aqui eu tenho só essa tensão, que vai ser também 3,33 amperes. E aqui também vou ter só essa tensão, que vai dar 3,3 amperes, ou seja, eu vou ter 3, 3, que no total vai dar 10 amperes. Então, mesmo que venha todas as ondas juntas, eu vou ter no máximo 10 amperes. Então, eu vou ter a impedância sempre de 8 ohms, independente do bagulho que vai vir aqui, se vai vir muitas ondas ou não. Então, não é exatamente esse o modelo, mas explica por que se mantém em 8 ohms. Eu posso botar em paralelo com filtros, tá? Em cada frequência, e no final o resultado vai ser em 8 ohms. Então, pessoal, agora que ficou claro por que a impedância não muda, nós podemos ver como fazer os filtros. Agora sim chegou a parte interessante, eu já expliquei isso para vocês. Fiquem aí e não vão embora. Bom, pessoal, agora sim vamos começar os nossos cálculos. Eu estou fazendo a caixa para 8 ohms com uma capacidade de 400 watts RMS. Por quê? Porque o amplificador que eu mostrei para vocês, quem não viu vai lá ver, esse amplificador em classe B, que é o único revolucionário no mundo que eu inventei, eu fiz ele para uma saída de 8 ohms, 400 watts RMS. Por que 400 watts RMS? Nós vimos já lá no osciloscópio que chegava a ter uma amplitude, até isso aqui começar a cortar, de 80 volts. Então, como é 8 ohms, seria 80 volts divididos por 8 ohms, vai ser igual a 10 amperes. E se eu tenho 10 amperes e 80 volts, é igual a 800 watts de pico. Para mim, para passar isso para RMS, é só dividir por 2. Eu divido por 2, que vai dar 400 watts RMS. Então, a gente tem que ter um dispositivo que aguente no mínimo 400 watts RMS. O ideal é que consiga mais. Por quê? Porque se eu aumentar muito o volume e começar a cortar tudo, ficar quadradão, aí isso aqui ficar quadradão, aí a minha potência RMS passa a ser igual à potência de pico. Porque vai ficando quadrado, aí não divide mais por 2. Ele vai aumentando o volume, mas vai distorcendo tudo.
mas chega a botar 800 watts mesmo RMS na saída. Mas vai ser 800 watts RMS já distorcendo tudo, se ficar tudo quadrado, mas pode, pô, se o cara botar muito volume. Então o que acontece? O alto-falante pode chegar a ter até 800 watts RMS, mas vai distorcer tudo. Mas a gente tem que ter uma caixa que pelo menos garanta 400 watts RMS. Se a caixa for de 400 watts RMS, ele vai aguentar até começar a distorcer. Se você botar volume mais para distorcer, vai passar dos 400 watts, vai queimar a caixa. Então vamos fazer no mínimo que aguente pelo menos sem distorcer, tá? Se você quiser mesmo distorcer, aí a caixa tem que ser de 800 watts. Tá entendendo? Mas eu não vou fazer de 800 watts, que eu também não quero que o som distorça, eu vou controlar o volume para que não distorça. Então 400 watts RMS é suficiente. E a nossa caixa vai ser 8 ohms, 400 watts RMS. E do jeito que eu vou fazer, a pessoa pode transformar ela em 2 ohms ou em 4 ohms, vocês vão ver depois, mas vamos já aos cálculos dos filtros. Bom, é o seguinte, primeiro o tweeter. O tweeter, como tem 8 ohms, eu tenho que botar um capacitor para que bloqueie a frequência, para que só passe frequências altas acima de 9.042 Hz. Por quê? Porque se o capacitor, se a frequência cair, a impedância aumenta, começa a cortar. Então eu tenho que fazer com que a frequência de 9.042 Hz seja a mínima que passe nele. Para isso, essa impedância tem que ser igual a essa nessa frequência. Então o meu C aqui, a fórmula está aqui dada. Qual o valor do C? Vai ser 1 sobre 2π FXC. Mas o XC tem que ser 8 ohms. Para que frequência? Para essa frequência aqui, 9.042 Hz. Então o F tem que ser 9.042 Hz. O XC é 8 ohms e 2π é uma constante matemática que vale 6,28. Eu jogo os valores aqui, eu vou encontrar que no final o meu C vai ser 2,2 microfarad. Então no capacitor eu vou colocar 2,2 microfarad por 400 volts. Vai ser um capacitor grande de poliéster, não é eletrolítico e tem que ser alta tensão para que ele não esquente, não arrebente. 400 volts. E agora vamos calcular aqui no meu mid-range. O meu mid-range, o que eu pego? Eu pego a frequência da alta e divido por raiz de 3. Quando eu dividir por raiz de 3, eu vou encontrar 5.220 Hz. Essa é a frequência do mid-range, ou seja, o mid-range vai ter que trabalhar, aí eu divido aqui também por raiz de 3, o UF tem que ser com 3.014 Hz. Então o mid-range tem que trabalhar de 3.014 Hz a 9.042 Hz, com a frequência central em 5.220 Hz. Essa é a frequência central do mid-range. Mas ele vai até essa e até aquela, tá? Como eu mostrei, o F tem que estar em torno disso. Então, para me calcular esse meu capacitor, eu uso a mesma fórmula, sendo que no F, agora eu vou botar essa frequência aqui. E o XC continua sendo 8 ohms. Aí eu vou encontrar esse capacitor de 3,83 microfarad. Como não existe na prática, eu pego um de 3,3 em paralelo com 6,68 micro, que vai dar mais ou menos isso, que é bem próximo. Tá? Então, na prática, a gente vai fazer o seguinte, vai botar 2 capacitores, tá? Sendo que um vai ser de 3,3 microfarad e o outro vai ser de 0,68 microfarad. Que aí o equivalente vai dar próximo a isso, vai dar esse valor aqui, e se vocês verem no cálculo aqui, vai chegar a esse valor. Então, por isso aqui está feito o filtro alta, ou seja, quando a frequência tiver abaixo disso aqui, não vai passar por esse cara aqui. Agora eu tenho que calcular a bobina, para que corte também no grave. Tá? Então vamos calcular a bobina. A bobina também tem que estar nesse valor central. A bobina nesse valor central vai ser o seguinte, a fórmula está aqui, o L é igual a XL, que vai ser igual a 4 ohms, aqui no 8 ohms, perdão, aqui é 8 ohms, a minha XL aqui vai ser 8 ohms, e 2π é a constante. Aí eu pego aqui 2π, 8 ohms de F, que vai ser essa frequência aqui. Aí eu vou calcular a minha bobina. A minha bobina vai ser 244 microhenries. Aí eu ponho aqui a minha bobina, ou seja, a bobina vai cortar o grave, vai cortar o grave aqui, não vai passar, não, ao contrário, a bobina vai cortar o agudo e o capacitor vai cortar o grave, ou seja, quando a frequência estiver muito abaixo, esse capacitor não deixa passar. E quando a frequência estiver muito acima, a bobina não deixa passar. Então o valor da bobina e do capacitor tem que ter 8 ohms nessa frequência. Só jogar a fórmula, você vai encontrar esse valor do capacitor e esse valor da bobina. Só ficou faltando o UF. O UF, o que eu fiz? Eu botei em 4 ohms, eu não botei em 8. Por quê? Porque o UF, a gente põe agora 2 UFs. Por que 2 UF? Porque 2 UF vai ficar em série que vai dar 8 ohms. E aqui vai ficar 8 e 8. Então fica 8 e 8, mas por 2 UFs. Sendo que eu vou colocar o tweeter, pode ser de 100 watts RMS.
o mid-range 100 watts RMS. E aqui pode ser de 200 watts RMS, ou seja, um UF de 4 ohms, 200 watts RMS. Que eu vou colocar 12, vai ser equivalente a 400 watts RMS em 8 ohms. E aqui eu vou botar 4. Aí vai ficar 4, sendo que vai ficar 2 em paralelo com 4 ohms, e insere com mais 2 conjuntos de 4 ohms com 2, que vai ser no total 4 alto-falantes de 100 ohms, que vai dar 400 watts RMS. E aqui também vai ser 4 tweeters de 100 watts RMS, que vai ser 400 watts RMS do mesmo jeito. Vai ser 2 em paralelo com 4 ohms, e insere com mais 2 em paralelo com 4 ohms. Eu vou mostrar depois como vai ser. No final, eu só preciso de 4 tweeters de 100 ohms, de 100 watts RMS, 4 mid-range de 100 watts RMS e 2 subwoofer de 200 watts, que eu vou ter no final, cada respectivo, com uma potência de 400 watts RMS, por grave, médio e agudo, tá? Então, como calculo esse aqui? A mesma coisa, eu pego essa fórmula aqui, agora sim é 4 ohms aqui, porque o meu UF dá de 4 ohms. Substituo 4, 2π aqui, que é esse valor, o F nessa frequência, eu vou encontrar para L esse valor aqui, de 211 microhenries. Agora sim, você já viu como eu cheguei aos cálculos da bobina, aqui vai ser 211 microhenry, e aqui também vai ser 244 microhenry. Agora vocês viram como é que eu calculei os componentes. Eu vou mostrar como é feita a ligação segue paralelo nas caixas todas para ter 2, 4 e 8 ohms. Fiquem aí. Ah, pessoal, uma coisa muito importante, eu tenho que mostrar como é que é feita as bobinas. O capacitor você compra pronto, tá? Todos são de 400 volts de poliéster, mas a bobina tem que ser feita por vocês. Vocês vão fazer a bobina da seguinte maneira: usem fio de cobre. Não ponham fio de alumínio, porque o alumínio tem uma impedância muito maior do que o cobre. E não tem que ter resistência ôhmica, porque senão a bobina vai esquentar e vai dar perda no volume. E alumínio é uma porcaria. Eu não sei quem inventou alumínio para condutor. Eu não gosto. Cobre é mais caro, mas é muito melhor, tá? O cobre conduz mais, é flexível, pode ser soldado. Então compre fio de cobre para que a impedância da resistência do fio seja pequena e não esquente e não dê perda. A gente quer impedância reativa e não resistência. Então fio de cobre. E a bobina do UF vai ser feita assim, ó, assim como eu fiz, ó. Vai ser feito o seguinte: vocês vão usar, esse aqui é fio 15 AWG. Com fio 15 AWG vocês vão botar 100 espigas. Com diâmetro, esse diâmetro aqui inicial, 17 milímetros. Eu usei essa caneta aqui, essa caneta que usa em quadro branco. Aqui ela tem 17 milímetros. E ela vai afinando. Então eu posso enrolar aqui com tudo, depois ela sai pela parte mais fina. Ela sai facilmente. Então o que eu faço? Eu pego aqui, ponho o fio aqui em cima, seguro o fio para cá, aí vou enrolando, depois vou botando por cima, até botar 100 espigas de fio 15 AWG de cobre. Quando eu botar 100 espigas, eu tiro tudo com cuidado, e aí eu vou botando as braçadeiras aqui, vou apertando bem assim para ela ficar fina, porque ela tem que ficar fina aqui. Se ela ficar grossona, a impedância vai ficar errada, vai ficar com outra indutância. E a gente quer que tenha 211 microhenry. Então só garanto que tenha 211 microhenry se for feita da mesmo formato do meu. Tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Fina. Aí vocês vão apertando bem, põe essa braçadeira aqui, ó. Essa braçadeira aqui vocês compram, ó. Ela vem assim, ó. Braçadeira, deixa eu abrir aqui. A braçadeira é assim. Aí vocês coloquem ela lá. Coloque por dentro, aí vai apertando, aí depois põe a outra, vai apertando. No final, aperta bem o máximo que puder mesmo, corta e vocês meçam com o multiteste. Se ficar próximo a 211 microhenry, excelente, vocês fizeram bem. Isso não é muito crítico não, tá gente? Vai botar 100 espigas de fio 15 AWG, com diâmetro inicial aqui 17 mm, vai dar certo, vai dar 211 microhenries, tá? Só não pode ficar muito grossa, muito diferente o formato da minha. E a outra bobina vai ser assim, vai ser essa aqui. Mesma coisa, mesmo núcleo também, 17 milímetros também aqui, 17 milímetros, só que vai ser agora feito com 106 espigas de fio 20. Já não é mais fio 15, é fio 20 AWG, ele é mais fino, e vai ser 106 espigas. Ela fica bem menor, aí vocês apertem bem também, põe a braçadeira. E por que o fio aqui pode ser mais fino? Por o seguinte, porque aqui nós estamos trabalhando com 8 ohms, e aqui com 4. Aqui eu vou ter 4 alto-falantes, aqui eu só vou ter 2, então a corrente que vai passar aqui vai ser bem menor. Por isso que eu posso botar o fio mais fino. Tá? Então vai ser um fio fino, de 20, e vai ser 106 espigas. Então, pessoal, já ensinei como é que faz a bobina também. Agora eu vou mostrar o circuito completo, as ligações de segue em paralelo, fiquem aí. Bom, pessoal, aí está o esquema completo, tá? Isso aqui tudo é uma caixa, isso aqui tudo é outra caixa. Na verdade, isso aqui vai ser uma caixa em 4 ohms,
com uma capacidade máxima de 200 watts de RMS, porque aqui tem 100 watts de RMS, esse alto-falante, esse tweeter, né? Esse tweeter aqui também tem 100 watts. E esse mid-range tem 100 e esse 100. Então aqui eu vou ter 200 watts de RMS em 4 ohms, 200 watts de RMS em 4 ohms aqui, e esse UV ou sub-UF é de 4 ohms com 200 watts de RMS. Então também tem 200 watts de RMS aqui. Esse aqui está em paralelo para que 8 com 8 dê 4 ohms no mid-range. O do Ita também tem 8 com 8 em paralelo, dá 4 ohms aqui. E esse aqui já tem 4 ohms direto, então fica com o próprio 4 ohms, sendo que ele é de 200 watts, esse aqui é 100, 100, mas no final eu vou ter 200, 200 aqui e 200 aqui. Ou seja, uma caixa em 4 ohms com 200 watts de RMS. Aí essa caixa é igualzinho. Como eu tenho duas caixas de 200 watts de RMS em 4 ohms, eu ponho as duas em série, que eu vou ter no final, tá aqui, ó. Eu vou ter no total, como está escrito aqui, uma caixa para 8 ohms com capacidade de 400 watts de RMS. E por que eu coloquei em série? E eu falei que lá na aula que eu não podia botar um tweeter em série com sub-UF e vice-versa, tem que ser tudo igual, não posso botar em série. Mas porque aqui é diferente, aqui eu não estou botando um tweeter em série com sub-UF, eu estou botando toda a caixa em série com toda a caixa. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Essa caixa aqui no conjunto completo montado, por aqui vai chegar todo o sinal que está aqui, não o sinal filtrado. Por quê? Porque por aqui vai chegar o grave, por aqui vai chegar o médio, e por aqui vai chegar o agudo. Então, se eu estou tendo o agudo, o médio e o grave chegando aqui, eu estou tendo toda a informação igualzinha aqui. Então, esse conjunto total faz diferente do que se eu botar um alto-falante sozinho em série um com o outro. Aí sim tem que ser igual. Se eu botar um mid-range, tem que ser em série com mid-range. Eu não posso botar distinto. Mas aqui não, é uma caixa total em série com outra caixa total. Nesse caso, sim, eu posso botar em série ou em paralelo como eu quiser. Porque todas as frequências chegam aqui. Esse ponto passa a ser igual a esse. Então, nesse caso, você pode botar em série ou em paralelo. Aí aqui eu explico. Se eu botar em série, eu tenho 8 ohms com 400 watts. Se eu quiser em 4 ohms, aí eu uso uma caixa separada da outra. Eu vou ter uma caixa e outra caixa, só que cada uma com 200 watts de RMS cada uma. Já não vai ser mais 400. E se eu quiser em 2 ohms, aí sim eu ponho em paralelo as duas, ou seja, esse ponto passa a ser ligado aqui, e esse ponto aqui junto com esse aqui, ó, esse junto com esse e esse junto com esse. Aí fica tudo em paralelo, aí eu vou ter 2 ohms impedância equivalente e continua sendo 400 watts. Então, montando essas duas caixas, vocês conseguem tanto em 2 ohms, como em 8, como em 4. A única diferença é que se for em 4, a potência cai pela metade, mas em compensação você tem 2 canais, uma caixa para um lado e uma caixa para o outro, em 4 ohms, porque aí já é como está. Em 8 é uma caixa só, fica tudo junto e fica 8 ohms 400 watts. E em 2 ohms também uma caixa só em paralelo e fica 400 watts de RMS. Então tá aí tudo direitinho, como é que é os valores, como é a ligação em paralelo. Botei aqui as dicas, já tá vendo o valor das bobinas, o valor dessa bobina aqui, expliquei como é que ela é feita, os capacitores estão tudo aí, os valores das frequências passantes. Tá tudo aí e a informação aqui como é ligado em série paralela. Então tá tudo mastigado aí e vai ficar tudo no meu drive virtual, essa informação para vocês. E o link do drive virtual vai ficar aqui na descrição do vídeo. Então fica aí que eu vou para informações finais para terminar o vídeo. Fiquem aí. Bom pessoal, então tá aí a caixa pronta para vocês verem como é que ficou. Eu me dei o trabalho de tirar aqui a propaganda aqui dos alto-falantes, as marcas, porque como não apoiam o meu trabalho, eu também não tenho por que fazer propaganda grátis para ninguém, né? Aí eu tirei aqui a marca dos alto-falantes, botei essa fita feia, mas fica assim a caixa, bonitinha, tá vendo? E aí aqui o mid-range e tweeter. Vocês percebam que são 2 mid-range, 2 tweeters e um sub-UF por caixa. E aqui outra caixa com 2 mid-range, 2 tweeters e um sub-UF. Agora uma coisa importante, só o sub-UF, ou então UF que tem que ter em caixa de som. O tweeter, o mid-range pode ficar no ar, ele não precisa ser fechado não, tá? Porque o próprio corpo dele já é fechado, o que tem que ser abafado com vácuo é o UF e o sub-UF. Aí vocês colocam as bobinas, coloquem tudo dentro da caixa, a bobina, capacitor, tudo dentro da caixa, aí sai só o fio e liga aqui no tweeter e no mid-range, tanto de um lado como do outro. E isso aqui fica lá dentro e vocês coloquem com silicone. Pega silicone de vidro, coloca bastante silicone, encosta no cantinho na madeira lá dentro e deixa a bobina, os capacitores, tudo colado com silicone. E aí com o fio vocês ligam nos respectivos componentes, no alto-falante, no sub-UF, na corneta, no tweeter, com fiozinho.
Pega um fio e eles ficam fixados dentro da caixa com silicone. Põe bastante silicone mesmo de vidro, aquele silicone, e fixa, para fixar a bobina. E outra coisa, não põe uma bobina próxima da outra, porque uma bobina, quando está próxima da outra, o campo dá interferência uma na outra e altera o valor dela. Não pode ficar assim, não pode ficar assim, tem que ficar separado. Não ponham bobinas próximas, porque altera o campo de uma em função da outra. Bobina separada, tá ok? E tudo dentro da caixa é bem, com bastante silicone, mesmo porque se a abraçadeira arrebentar, o silicone não deixa sair as espigas. E aí põe tudo na caixa. O outro lado, ó, é a mesma coisa. O outro lado também, ó. O outro lado também é a mesma coisa aqui, ó. O outro lado também, tá vendo? Os Twitter, tudo assim, tá vendo? E outra coisa importante. Outra coisa importante também. A caixa selada, quanto maior, melhor. A minha está pequena por falta de espaço e falta de dinheiro também, mas a caixa selada tem que ser grande. Tá? Tem um cálculo disso para acústica, mas seria outra aula. Tá? Acústica perfeita do woofer e do subwoofer, depende do duto. Caixa para subwoofer é selada, não tem buraco não, mas ela tem que ser maior do que essa, para ter um grave melhor. E com woofer, aí a caixa tem que ser grande, e com duto tem que ter buraco para entrada e saída de ar. Isso para woofer. E para subwoofer é bom ela ter tamanho, volume e ser fechada, toda selada. Aí o grave fica melhor. Mas isso é outra aula, é questão de acústica, seria outra matéria. Então, pessoal, por hoje seria tudo. Eu vou ficando por aqui. Os esquemas vão ficar lá no drive virtual, tá? Esse símbolo terra aqui, ó. Eu queria dizer, esse símbolo terra aqui, ele é só por uma questão de simulação no meu programa, tá? Mas esse terra não é usado não, tá, gente? No esquema eu só botei para poder simular no programa e fazer isso funcionar e ver o funcionamento, calcular no meu circuito maker que eu uso. Então, pessoal, seria tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje seria tudo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.